Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Já entrou aí o Cleverson, Dr. Cleverson, mastologista, meu grande amigo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o câncer de mama. E o câncer de mama, ele é um assunto bastante importante, como eu falei, tanto para a gente entender o seu tratamento, para a gente entender como que evita o câncer de mama, entender também como a gente pode lidar melhor com o tratamento de uma maneira mais tranquila. E quando a gente consegue trazer essa informação aqui para você que está ouvindo de uma forma mais fácil de entender, né? Então essa live ela é feita aqui com muito carinho para você, mulher que está ouvindo, ou você, homem que está aí querendo aprender mais sobre o câncer de mama, ou porque tem a sua mãe, sua esposa, sua tia, sua avó, com quem você pode trazer alguma informação, ou também se você tem algum parente, alguma mulher na sua família que está cuidando do câncer de mama. Então, para isso, eu trouxe o Dr. Cleverson Júnior, que é mastologista e que vai explicar aqui muita coisa aqui pra gente. Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico e tem muitos anos que eu cuido das mulheres, né? Hoje mesmo eu estava operando um homem, fazendo uma cirurgia de um tumor na perna de um rapaz, e uma cirurgia bem complexa de um tumor raro. Normalmente essas cirurgias o cirurgião oncológico que faz, eu recebo esses pacientes. E também há muitos anos, lá na minha formação, eu também aprendi a tratar pacientes com câncer de mama, operar câncer de mama. Hoje eu não faço mais e por isso eu trouxe o meu amigo Cleverson, que vai ajudar aqui nas perguntas, respondendo. Se você está aí, você que entrou, quiser tirar alguma dúvida sua sobre o câncer de mama, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Vou já chamar aqui o Dr. Cleverson. É um prazer aí para mim te receber aqui, meu amigo. Você sabe que você é um cara aí que eu admiro bastante, é um excelente médico, um excelente mastologista, e sim, a gente se conhece desde a faculdade, né, meu amigo? Você formou um pouco na nossa frente, né, da minha turma, e nossa turma até tem um grande apreço por ti, né, por ser uma pessoa aí ilustre, iluminada, e que realmente trata muito bem os seus pacientes, né? Então, quis trazer você aqui para explicar para a gente mais sobre mastologia, você que é um brilhante mastologista, para a gente ajudar essas mulheres aí que estão nos ouvindo, né? A prevenir o câncer de mama, a entender mais sobre o câncer de mama. E sempre quando a gente traz essa informação aqui na internet, essa informação de qualidade para as mulheres,
a gente está divulgando, a gente está diminuindo o medo e a gente está deixando essas mulheres mais seguras. E assim a gente pode tanto evitar o câncer, mas também fazer diagnóstico mais cedo, tratar ele de uma forma mais tranquila. Essa é a nossa missão de hoje. Seja bem-vindo. Ô, Alex, obrigado pelas palavras, cara. Que prazer, eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui. Primeiro, pela oportunidade que você está me dando aqui de conversar um pouco com todos os seus seguidores, com todas as pessoas que se interessam pelo assunto, né? Se interessam por medicina, mas não só por medicina, né, Alex? A gente fala muito mais do que isso, né? A gente fala de qualidade de vida, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de alimentação, e tudo isso tem impacto, né, no nosso dia a dia. Poxa, obrigado pelo convite, eu fico honrado, lisonjeado pelo convite, pelas palavras, você sempre muito gentil, muito generoso com as palavras, né? Eu me chamo Cleverson, eu sou médico mastologista, é verdade. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, aliás, eu sou do CRIA, assim como o Dr. Alex, eu CRIA do Hospital das Clínicas, CRIA da Universidade Federal desde 1999, e tive a honra de ter sido homenageado na turma de formatura do Dr. Alex, né? Isso foi anteontem, talvez há pouco tempo, né, Alex? Os cabelos não deixam mentir, né? Meu cabelo não deixa mentir. O nosso, meu caro, repare, o nosso. Pois é, e assim, cara, eu queria muito agradecer mesmo por essa oportunidade, porque câncer de mama, assim, o que mais a gente ouve de informação aí sobre câncer de mama, tem muita informação, tem muitas situações que a gente tem que conversar, que a gente tem que bater papo, porque a gente sempre tem medo, né? Medo do que é novo, medo do que é desafiador. E é uma condição que a gente não precisa ter medo se a gente souber enfrentar, se a gente souber se deparar. É sempre bacana a gente ter essas conversas, a gente ter intimidade com o assunto, porque assim a gente pode enfrentar, pode orientar. Então quem está aí assistindo pode fazer as perguntas, pode mandar pelo chat, pode mandar em off aqui pra gente também, porque é um bate-papo. E a gente, quando tem esse tipo de oportunidade, a gente consegue mesmo criar uma certa intimidade, perder nosso medo, manter sempre assim, a tranquilidade, manter o equilíbrio. Porque a vida é isso, né, Alex? A vida impõe desafios, né? E os desafios a gente não consegue escolher, a gente não consegue, às vezes não consegue evitar. Então, quanto mais a gente estiver preparado para enfrentá-los, melhor, sem dúvida. Com certeza, com certeza. E eu queria que a gente começasse aqui, Cleverson, pontuando, né, como o câncer, você já até colocou, né, ele é muito estigmatizado, né, assusta muito, e o câncer de mama, se a gente for contar de todos os tipos de câncer, e a gente for excluir os casos de câncer de pele, não melanoma, que são os tumores mais comuns no mundo, e são altamente curáveis, e que sim, são importantes para a gente cuidar, mas se a gente for excluir eles, que tem assim, uma parcela bem grande, 1 em cada 4 mulheres com câncer tem o câncer de mama, né? Então, as mulheres, as próprias meninas, as moças, vendo, né? E isso é muito difundido, né? Campanha da mulher se palpar, né? Da mulher descobrir um nódulo no seio. Então, também, como é importante a gente frisar que nem sempre, né, um nódulo no seio vai ser um câncer, mas que toda vez, né, que a mulher notar um nódulo diferente no seio, ela precisa procurar uma ajuda, um mastologista, né? E eu queria também falar aqui um pouco, né, da prevenção antes mesmo da doença acontecer, né? Que são os hábitos de vida, né? Então, dieta, a obesidade que tem crescido bastante aí no mundo, né? No Brasil também. O sedentarismo, o aumento da ingestão de álcool, a mulher está tendo menos filhos. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente, Cleverson, o que é o câncer de mama e por que está aumentando o número de casos de câncer de mama, para a gente começar a se situar aqui. É uma bela colocação, uma bela forma de introdução, né, cara? Primeiro a gente tem que entender, realmente você tem razão.
Cara, câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres, no Brasil e no mundo, sabe, Alex? É um tipo de câncer muito comum. O INCA bota que mais ou menos 60 mil mulheres, 60 mil mulheres recebem diagnóstico de câncer de mama por ano no Brasil. Vou repetir, 60 mil. É um estádio de futebol do tamanho do Maracanã, cheio de diagnóstico de câncer de mama por ano. E não basta ser só isso, né? O câncer de mama também é o tipo de câncer que mais leva essas pacientes a falecer da doença. Então é por isso que esses momentos, assim como este que a gente está vivendo agora, cara, são importantes para a gente manter o respeito sobre a condição, manter o respeito sobre a doença, mas não tirar, assim, fazer dessa doença um status de eterna vigilância, de eterna ansiedade por ela, porque se a gente conseguir ter uma prevenção adequada, ter uma detecção adequada, a gente pode enfrentar essa doença do mesmo jeito que ela é tão incidente desse jeito, e é realmente, não há dúvida, mas ela também tem cura. É uma doença que tem causa. Tem muita gente que fala assim, eu gostaria tanto de que a humanidade levasse a cura do câncer. Poxa, você é um exímio cirurgião oncológico, você sabe que muitos cânceres têm cura, você acabou de falar aí, que disparadamente o câncer mais comum é o câncer de pele, é um câncer que não mata ninguém, né? Então, se não for tratado com devido respeito, né? Por isso que a gente precisa conversar sobre isso. E assim, câncer, cara, você bem sabe, mas para quem está nos ouvindo, câncer é uma doença que ela tem origem no próprio corpo. Raríssimos cânceres têm características adquiridas no meio ambiente, por exemplo, o próprio câncer de pele, que tem interferência da radiação ultravioleta, o câncer de colo de útero, que tem a participação do vírus HPV. Mas câncer é uma doença que pode acontecer em qualquer parte do corpo, e ela se caracteriza por uma perda completa do controle de uma determinada célula, uma única célula que perde seu controle e começa a se reproduzir, começa a se replicar, e se replica de uma maneira muito intensa. Se isso acontecer, por exemplo, numa célula mamária, essa replicação é tão intensa que forma até mesmo um nódulo, um caroço na mama, dá para palpar, dá para sentir, e essa replicação ela não para, ela vai continuando, e aquele caroço pode eventualmente emitir algumas dessas células para outras partes do corpo, e se nada for feito a tempo, essas células em outras partes do corpo, que recebem o nome de metástase, podem realmente comprometer a qualidade de vida, comprometer a própria vida. E sobre a detecção do câncer de mama, aí é que está o grande segredo, né? Porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente está realmente tratando de uma doença muito comum, mas uma doença muito heterogênea. Nem todos terão, a gente não sabe quem vai ter e quem não vai ter, e quem terá, a gente não sabe quando vai ter, nem como vai ter. Por isso que é tão importante a gente ter uma detecção precoce, porque o tempo, o fator tempo, é o principal fator, a gente chama de prognóstico, né? Prognóstico é o que vem pela frente. Então, para melhorar o que vem pela frente, é o tempo o principal fator. Então, quanto mais tempo a gente ganha, literalmente, tempo é vida. E é por isso que a gente faz tantas campanhas, nós da área médica, não só mastologistas. Para quem não sabe, mastologista é o médico especialista na saúde das mamas, né? Não só o câncer de mama, mas outras doenças benignas, inclusive. Só que quando a gente fala de câncer de mama, o mastologista não está sozinho na parada. É um time completo. A gente faz um network muito bem fechado para levar para as nossas pacientes, aliás, para os nossos pacientes, porque também tem câncer de mama em homem. Então a gente leva para os nossos pacientes o melhor tratamento, a melhor abordagem, a melhor condição de uma maneira multiprofissional. Então nós da mastologia, os cirurgiões oncológicos também entram nesse tratamento, os oncologistas clínicos, os médicos de radioterapia, os médicos de genética, geneticistas, também outros profissionais como fisioterapeutas, como nutricionistas, como psicólogos, uma multidisciplinaridade, meu caro, que é realmente fundamental, que vai ajudar essas pacientes a enfrentar esses desafios. São desafios realmente desafios importantes, mas que certamente vão chegar a uma vitória, vão chegar a uma cura, né? E assim, é muito difícil falar, Alex, de como que eu faço para evitar que o câncer de mama surja, né? É muito difícil porque a gente chama isso de prevenção primária, em termos médicos a gente chama de prevenção primária, que é como impedir que a doença surja. Em câncer de mama isso é muito difícil. Por quê? Porque as mamas,
são órgãos que têm a sua importância, têm a sua vitalidade, fazem tem toda uma parte fisiológica em relação à amamentação e, evidentemente, tem toda uma parte inclusive sexual, uma parte psicanalítica, uma parte que diferencia o homem da mulher e tudo, né? Então a mama é um órgão importante. Não dá pra gente simplesmente sair por aí fazendo retirada profilática de mama de todo mundo por causa do medo do câncer de mama. Então, quando a gente fala de prevenção, cara, a gente fala de prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É detectar a doença ainda tão cedo, tão precoce, que a chance de cura chegue a 100% ou quase isso. E como que a gente consegue isso? A gente consegue fazer os exames de imagem, exame médico, exame clínico, igual você falou aí, autoexame, são todos exames para detecção precoce, né? Então, a gente recomenda os exames de imagem, a gente recomenda que faça essas consultas, porque caso haja um infortúnio de ter que enfrentar essa doença, que ela seja diagnosticada logo, quanto mais precoce, menos agressivo é o tratamento e mais eficaz também. Então, esse é o grande segredo da mulher ter acesso ao serviço médico, ter acesso aos exames e ter, claro, né, acesso a diagnósticos e a tratamentos que sejam necessários, né? Com certeza. E você foi falando aí, né, como eu estava falando no começo da live, né, minha formação de cirurgião oncológico no Instituto Nacional de Câncer, logo que eu comecei lá, eu cheguei lá em 2008, eu cheguei lá, né, fiz a minha primeira visita ao INCA, e em 2009, em fevereiro, eu estava começando minha residência, propriamente dita, né, e eu tive alguns parentes que morreram de câncer, minha avó teve câncer de mama, então eu tinha assim, muitas dúvidas sobre o câncer, e logo que eu comecei nos primeiros meses, eu lembro que eu fiz alguns estágios que eu ficava mais no centro cirúrgico operando. Eu estava começando, né, no primeiro ano ainda, né, com muitas dúvidas ainda sobre o câncer, né, e logo que eu comecei lá para o 5º mês de residência, eu comecei o estágio da mama, e aí foi um estágio diferente, porque eu só fiquei no ambulatório por 2 meses, só atendendo as mulheres com câncer de mama em acompanhamento. Ou elas estavam fazendo o diagnóstico e trilhando ali o preparatório para uma operação, mas a grande maioria esmagadora, e era um hospital que só trabalhava com câncer de mama, o HC3 do INCA, que o que chamava atenção era um monte de mulher curada do câncer. Então foi o primeiro local, né? Eu lembro que me impactou lá no INCA, né? Fora as operações, né? Como eu falei, até entrar no estágio da mastologia, eu estava lá só operando, vendo cirurgias, né? Lá no centro cirúrgico, calhou que no da mama, Deus é perfeito, né? Ele botou, não, da mama é só ambulatório, só consultório, né? Então ficava ali segunda a sexta, depois tinha plantão, tudo mais consultório. Atendi 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, eu pensei, caramba, o câncer de mama tem cura. O câncer tem cura, né? Então, foi o primeiro local onde eu comecei a ver o poder que é o tratamento do câncer e que eu comecei a entender mais sobre a multidisciplinaridade, né, do tratamento, né? De como que a gente tem que, antes, quando a mulher descobre a doença, a gente precisa montar um quebra-cabeça ali de como está ali a doença dessa paciente, né? Que é o que a gente chama de estadiamento, quando a gente faz os exames pré-operatórios, para a gente poder programar o tratamento. E programar esse tratamento significa você entrar em contato com o mastologista, com o radioterapeuta, com o oncologista. Eles podem fazer reuniões clínicas e entender o que é melhor para aquela mulher, ou eles podem, em uma clínica ou em um ambiente multidisciplinar, decidir o que for melhor para essa paciente. Isso faz toda a diferença. E aí eu queria que você colocasse para a gente agora, Cleverson, dentro que você falou que o que a gente quer é achar o câncer cada vez mais no início, né, o câncer de mama,
para daí a gente programar o tratamento caso seja necessário. Qual que são as recomendações para as mulheres para a questão do rastreamento? Quantas vezes ao ano ela precisa procurar um mastologista ou ginecologista? A partir de qual idade? E a questão da mamografia? Você poderia falar aí para a gente, Cleves? Essa é uma coisa muito legal de falar, Alex, porque isso gera muita polêmica, você acredita, cara? Quando a gente fala de rastreamento de câncer de mama, e não é só aqui no Brasil, não, é no mundo todo, gera muita polêmica, porque falar de saúde coletiva, seja saúde pública, seja saúde do plano de saúde, envolve muito orçamento, né? E infelizmente, muitos gestores estão interessados em orçamento, enquanto nós, técnicos, estamos interessados no bem-estar das nossas pacientes, estamos interessados na detecção, no tratamento adequado, na cura dessas pacientes, né? Então, há recomendações diferentes de como fazer o rastreio numa população em geral. De modo geral, qual que é o ideal para que a gente diminua a mortalidade do câncer de mama, vamos dizer, né? Para que a gente consiga um tratamento mais eficaz com o mínimo de agressão possível. O que acontece, cara? Numa população em geral, de modo geral, uma pessoa que não tem fatores de risco, que não tem uma história familiar de câncer, que não tem uma alteração genética, que uma mulher, vamos dizer, uma mulher que não tenha nada excêntrico. Essa pessoa ela precisa, desde a adolescência, desde a sua primeira menstruação, tem que fazer exame médico. Ir ao médico anualmente. O médico ginecologista ou o médico da família que seja. O médico precisa palpar as mamas dessas pacientes jovens. É a palpação médica que vai detectar até lá. Então, até uma determinada idade de 40 anos, não há necessidade, se a mulher não tem nenhum fator de risco, de fazer nenhum exame de imagem específico de mama. Não tem que fazer uma ultrassom, não tem que fazer uma mamografia com 35 anos. Não precisa. Só o exame médico é suficiente para detectar caso haja alguma alteração. E, claro, o autoexame. Você falou aí de autoexame. Eu lembro que, muito antigamente, tinha uma propaganda na televisão, que eles tinham até aquela atriz, a Cássia Kiss, fazendo o autoexame, ensinando as mulheres a fazer autoexame. O autoexame é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que vale muito a pena a gente ensinar para as pacientes, para que elas percam o medo. Mas ele não é o melhor exame para a detecção precoce de câncer de mama. Não é. Quando a gente tem um exame eficaz, a gente vai falar de mamografia. No Brasil, em saúde pública, a mamografia ela é recomendada a partir dos 50 anos. Nós, mastologistas, da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, os médicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a gente não recomenda isso não, a gente recomenda mamografia anual a partir dos 40 anos. 40 anos, mamografia anual, ou seja, o ideal é que a mulher faça minimamente 34 mamografias ao longo da vida, entre 40 e 74 anos de idade. Então, nesses casos, de modo geral, a mamografia é feita nesse intervalo. Antes disso, se houver necessidade, aí, lembra aquela história que eu falei que o exame médico anual vai poder saber diferenciar. Então, ao ir ao médico anualmente, o profissional vai tentar identificar se há necessidade de fazer algum exame antes, uma mamografia antes dos 40, ou uma ultrassonografia antes dos 40. E isso é suficiente para, numa curva estatística, detectar a maioria dos casos. Ah, pô, Cleverson, mas eu conheci fulana que teve câncer de mama com menos de 40 anos. É verdade. Antes dos 40 anos, eu estou vendo até aqui no chat a Viviane Costa Neves falar, né, que ela não tem 40 anos ainda, mas está perguntando se já era para fazer o exame da mamografia. E aí a resposta vai depender, sabe, Viviane? Vai depender de cada caso. De modo geral, a gente não vai lançar mão para rastrear câncer de mama, para pesquisar um câncer de mama antes dos 40. Puxa, mas se precisar, se precisar, vai sim. Mas eu identifiquei um nódulo. Ou então, olha, eu estou sentindo uma vermelhidão, uma secreção aqui no mamilo. Ou, puxa, minha mãe já teve câncer de mama aos 45 anos, ou eu tive uma irmã com câncer de mama. Então, é claro que cada caso é um caso. E é claro que por mais, né, Alex, você sabe bem isso, né? Por mais precisa que a medicina seja, por mais exata que ela seja até hoje, ela
ela não é 100%. A gente tem as nossas limitações, né? Cara, eu não sei você, aliás, eu sei você, mas a gente sofre muito com isso. Cara, quando a gente se depara com um paciente com câncer de mama, com câncer, com doença, um paciente que sofre, cara, a gente também sofre. Nós somos, antes de ser médicos, nós somos humanos, nós somos irmãos. E o sofrimento de uma pessoa que não sofre com o sofrimento do outro, ela tem que repensar muitas coisas na vida. Então, quando a gente trata um paciente, a gente trata um paciente, a gente não trata uma doença. O câncer, às vezes, um câncer de mama, quando se depara com aquilo, às vezes é uma ponta de iceberg de uma vida conturbada, de coisas que poderiam e deveriam estar em outro patamar, em outra situação, e que inclusive podem influenciar não só no surgimento da doença, como seu próprio comportamento e o tratamento. Então é sofrido para a gente quando a gente encontra um caso de câncer nos nossos pacientes. A gente quer ajudar, a gente quer melhorar. E não adianta, não é 100%, a gente não consegue mesmo curar todo mundo, embora seja o nosso desejo. Você falou aí, né, no maior hospital de câncer do Rio de Janeiro, no primeiro hospital de câncer do Brasil, né, e é um quantitativo muito grande de pessoas, mas também é um quantitativo grande de gente que se cura. E pra gente, cara, pra gente isso é uma satisfação muito grande. Eu, quando comecei a minha vida médica, você sabe, eu comecei fazendo parto. Eu sou obstetra de formação inicial, e assim, eu achava, cara, não tem nada melhor do que dar a vida a alguém, trazer alguém a esse mundo, trazer uma vida. Mas olha, tão bom quanto trazer alguém à vida é devolver a vida a alguém. Alguém que está com a sua vida em risco, alguém que está sofrendo, alguém que está ansioso, está angustiado. Trazer de volta essa tranquilidade é muito recompensador, é muito bacana. Eu estou vendo aqui também no chat aqui várias pessoas dizendo que já trataram, eu conheço bem, já trataram, né? São pessoas que já trataram e que já tiveram essa cura, já tiveram essa volta de vida aí. Então isso é recompensador, sabe, pessoal? Pra gente é sofrido, mas pra gente também, a gente sofre no choro das pacientes, mas a gente se alegra na vitória de vocês, sem dúvida alguma. Sim, e é tão bonito, né, o fato da gente ter pacientes curadas ou controladas, né? Então, quando a gente fala de câncer, vem a palavra muito comum, vem a palavra morte, né? O medo da morte, né? É bem nítido, né? Ontem eu estava conversando com uma paciente minha, do meu programa de acompanhamento, e ela falou: Alex, quando eu tive o diagnóstico de câncer, foi como se fosse um soco na boca do estômago, né? E como que foi importante você me ajudando no meu tratamento, guiando. E o papel do médico, como você falou mesmo, não é só cuidar da doença, né? A gente tem que tratar, olhar para a doença, sim, mas o mais importante, na verdade, é o paciente, né? Então você ajudá-lo também a interferir nesse contexto, entender o que a gente pode fazer daqui para frente, o que a gente pode melhorar. Então, tem uma paciente recente que eu tratei. Na verdade, eu não fui o mastologista, nem fui o oncologista dela. Eu fui alguém ali que fez um acompanhamento e ajudar a sair daquele passo em que ela está ali como vítima ou mesmo como alguém ali que está na situação de sofrimento, mas trazer um papel de protagonista, né? O que ela vai fazer daqui para frente, o que ela vai trazer de ações que ela pode fazer para melhorar a vida dela, o quanto de vida ela vai colocar no tempo que resta para ela, se é uma paciente que tem uma chance menor de cura, né? Então, aqui a gente fala de cura, mas a gente também fala de controle. Então, o que a gente quer muitas vezes é curar, né? O que a gente pensa, vou curar uma paciente. Mas também hoje a gente vê muito, né, Cleverson, casos de controle, em que pode ser até que a doença está ali, pode ser até que ela seja visível através de um exame muito preciso, mas a paciente vive normal, né? Então, quantos pacientes a gente não tem, né, Cleverson? E eu também conheço uma vizinha minha, mãe de uma vizinha minha que tem um câncer, né, de mama, já metastático, que ela trata aí mais de 10 anos.
E ela não tem nada. Você olha para ela e você fala, olha, essa paciente aqui, essa moça, essa senhora aqui não tem nada. Ela é feliz, ela cuida da netinha dela, ela desenvolve uma vida normal. Então, também é uma coisa que a gente precisa, né, Cleverson, entender e ajudar nossas pacientes a enxergar isso, porque às vezes quando ela chega para a gente, ao receber um diagnóstico de uma biópsia com câncer de mama, ou mesmo um carcinoma in situ, né, que assusta muito, ou às vezes um diagnóstico de um gene de predisposição hereditária ao câncer, né, o BRCA1, BRCA2, né, como que isso assusta, e como que a gente pode, como médico, como alguém que entende daquilo, que já viu muitas pessoas tratando ou controlando aquele problema, levar mais para frente, né? Então, como que você vê hoje, Cleverson, as pacientes que chegam para você com um diagnóstico de câncer de mama, assim, o que você costuma falar para elas? E qual que é a trajetória até uma cirurgia, por exemplo, de mastectomia? Como que é esse trajeto, Cleverson? Cara, que bela, assim, eu preciso muito falar sobre essa sua abordagem, mas principalmente, cara, sobre essa sua lucidez ao falar de câncer, essa sua mansidão a falar dessa doença, ao tratar essa doença, né? Porque realmente, quando se fala de câncer, se fala mesmo, se falava, na verdade, né? Se fala de morte, se fala de sofrimento, se fala de perda, né? E, assim, nós tivemos coisas muito incomuns, né? Você falou aí de familiares que sofreram e que até padeceram dessa doença, eu também tive. E assim, cara, eu falo sempre para as minhas pacientes que a batalha vai começar e a vitória vai vir. O que é vitória? Cara, isso cada um é que sabe. Porque a vitória, às vezes, não é se curar daquela doença. Às vezes a vitória é aquela doença aproximar uma pessoa que estava afastada no momento de angústia, no momento de dificuldade. Aproxima essa pessoa, traz essa pessoa para perto. Às vezes volta a falar um com o outro. Às vezes uma pessoa que estava longe vem visitar. Cara, às vezes isso é vitória. Às vezes é disso que a pessoa precisava. Curar uma doença, claro que a gente quer, é claro que isso, né, quando a gente está diante de uma doença, a gente vê a nossa vida meio que esvaecer, meio que desfazer um pouco nossos sonhos, nossos planos. É muito ruim a gente desfazer sonhos e desfazer planos, é muito ruim. Mas a vida, ela impõe desafios para a gente. E são esses desafios que eu tento levar para as pacientes, né? Que isso já foi o tempo que a gente falava mesmo de morte em câncer de mama, mas ainda temos, em alguns casos, muitas pacientes que realmente passam por um processo difícil, por um processo sofrido, por perdas, né? Mas é isso que eu tento levar para as pacientes. Que vai ser um tratamento, que vamos ter que fazer tratamentos, e alguns tratamentos, como você falou aí, incluem cirurgias, e cirurgias que são agressivas, cirurgias que são eventualmente mutilantes. Embora, Alex, uma coisa que deixa eu abrir um parênteses aqui, embora hoje em dia eu vou dizer a palavra inadmissível. É inadmissível que uma mulher viva sem a sua mama mastectomizada. Existem técnicas muito modernas de tratamento de reconstrução mamária, inclusive disponíveis na saúde pública, para que essas mulheres não sejam constantemente, diariamente agredidas e reagredidas pela doença. Não só pelo que a doença causou, mas pelo que a doença perdeu. Então, é uma condição que a gente tem que lutar cada vez mais. Bom, fecha parênteses. Quando a gente encontra uma paciente, né, quando a paciente vem para nós para fazer um tratamento, para acompanhar, para dar um diagnóstico, ou para se tranquilizar, e a gente, infelizmente, tem que dar um diagnóstico desses, a gente tem que contar a verdade. A gente sempre fala a verdade, eu tenho certeza que você age assim também, e a verdade pode exigir sofrimento, né? Uma das coisas que mais impacta nas mulheres, especialmente no câncer de mama, é a quimioterapia, né? A quimioterapia,
ela promove alterações do tipo náusea, vômito, perda de apetite, dor no corpo, mas a principal e mais notória é a queda de cabelo e a alopécia. E isso impacta diretamente na feminilidade, na vaidade, na beleza da mulher, como ela se vê. E eu vou te contar uma coisa, cara, muitas mulheres, quando tem, e isso acontece mesmo, quando tem o cabelo de volta, quando acaba a quimioterapia e o cabelo começa a crescer, às vezes cresce de outro jeito, às vezes tinha um cabelo, sei lá, lisinho, de repente começa a crescer encaracolado, e ela começa a se ver e se aceitar de uma outra forma. Olha como que uma doença grave, uma doença séria, faz essa mulher repensar a vida inteira, repensar coisas que ela nem imaginava. Por exemplo, a sua beleza, a sua aparência, a sua vaidade. Percebe? Então, muitas dessas vezes, cara, que a gente tem que dar um diagnóstico e tem que estar junto das nossas pacientes e tem que realmente ter atenção, ter carinho, ter cuidado. Mas enquanto ela, paciente, não introjetar isso para ela e não aproveitar essa oportunidade de ver a vida por outro prisma, de ver a sua vida, se tem algo que possa fazer diferente, se tem algo que queira fazer diferente, cara, às vezes é um belo momento para repensar. E eu sempre tento levar isso também, porque são momentos, são oportunidades. Não é só sofrimento, é uma mudança muito grande. É uma angústia, mas há vitórias. E para cada vitória, Alex, cada vitória tem que ser comemorada, tem que ser festejada. Porque quando a gente, como eu falei, abrir mão de sonhos é muito ruim. Mas realizar conquistas, isso é importante, isso dá vontade de ir além, isso dá vontade de ir mais. E é isso que é, no fim das contas, a nossa vitória. Cara, todos nós aqui nessa terra aqui estamos morrendo a cada dia. A gente não sabe o dia e a hora, mas vai acontecer. Então a gente tem que parar de dar valor a coisas que eventualmente não vão nos somar em nada, que às vezes a gente pensa que está nos fazendo um bem, que é necessário, que é importante, quando na verdade só está nos levando alegria, nos levando à distância de pessoas queridas, nos levando prazer, nos levando sonhos, nos levando o brilho dos olhos. É isso que a gente precisa. O câncer é uma doença, muitas outras também são graves, há tratamento, há cura, os tratamentos às vezes são importantes, são agressivos, mas certamente a forma como se enfrenta essa doença tem muito, mas muito a ver no resultado final e na experiência. Cara, é interessante, quem está aqui na live pode depois relatar aqui pra gente, pode falar, dar uma palhinha aqui pra gente no chat, mas como cada uma tem a sua própria experiência. Eu costumo dizer que não tem divã melhor do que sala de espera de consultório médico, cara. Todo mundo troca ideia, todo mundo conversa. E ali podem reparar, cada uma tem uma história, cada uma tem uma experiência. E é como ela vive essa experiência durante esse tratamento é que vai ser tão importante. É, sim. E esse negócio do divã é verdade. E principalmente quando eu trabalhava lá no Hospital das Clínicas, né, que acabava que atendia muitas mulheres, né, com câncer ginecológico, essa parte do câncer feminino na pelve. E eu gostava quando uma paciente que estava acabando de chegar com câncer de colo de útero, né, que é o mais comum, né, é o que mais atendia lá, câncer de colo de útero, e ela sentava do lado de uma mulher que estava perto de receber alta, que tratou o mesmo câncer no mesmo lugar, do mesmo jeito, curada ali já, né, e feliz, né, e já transformada a sua vida, né. Toda a diversidade carrega consigo uma vantagem equivalente. Às vezes é difícil a gente enxergar essa vantagem equivalente, mas, como você bem falou, se a gente pegar esse desafio, olhar para ele e entender que a gente pode quebrar ele em etapas e ir vencendo e comemorando cada uma delas, isso vai gerar, né, dopamina, isso vai gerar força para as próximas, né? E a gente só conhece a nossa força quando a gente precisa usá-la. Então, às vezes, eu vejo também, uma paciente minha me compartilhou comigo essa semana, né? Eu operei ela num câncer de
endométrio já espalhado. Eu fiz uma cirurgia grande nela, ela está bem recuperada, pronta para quimioterapia agora. E ela falou, né, que ela sempre se sentia sozinha, né, porque ela se separou do esposo, né, cuidou da filha sozinha. Então ela tinha essa sensação de ser sozinha na vida. Mas que esse período de 40 dias que ela, né, teve que ser operada, né, era uma mulher que não tinha muitos sintomas, então ela passou a ter alguns sintomas da própria recuperação da cirurgia, agora ela está bem, mas isso fez com que as pessoas cuidassem dela, ajudassem no banco, ajudassem a fazer algo em casa, né? E que, ao ver isso tudo, ela descobriu o quanto de amor que ela tinha na família dela e que ela não está sozinha, né? As palavras dela, perguntei, minha paciente querida, o que você aprendeu nesses 40 dias que eu te operei e que você vai levar daqui para frente com ainda mais força para você enfrentar esse tratamento que tem agora a quimioterapia, né? Que está te esperando. Alex, doutora Alex, eu entendi que tem muito amor na minha família e eu não estou sozinha, né? Tem os médicos, tem a equipe, mas principalmente, como você disse aí, a gente passa a olhar para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente tem, e a nossa riqueza verdadeira são essas pessoas que nos amam, né? Então, isso é uma coisa assim que não tem preço, assim, né? Igual a gente trabalha aí cuidando de pacientes oncológicas, pacientes com esse desafio do câncer, mas o quanto que a gente vive, né, meu amigo? O quanto que a gente aprende com elas e o quanto que a gente transforma isso na nossa vida, até para prestar atenção mais no que a gente faz na nossa própria vida, né? São vitórias, né, Alex? São vitórias. E cada vitória é única, é única. O sabor de uma vitória não tem preço, né? Quando uma pessoa descobre um câncer, mas descobre que ao lado dela tem um marido parceiro que vai nas consultas, que está sempre junto para o que acontecer, às vezes, sabe? Às vezes aquela mulher às vezes nem imaginava a força que tinha dentro do casamento, dentro do relacionamento, né? Às vezes os filhos que poderiam estar numa outra vibe, num outro caminho aí, de repente se aproximam, né? A gente vê muitas pacientes, quando recebem esse diagnóstico, buscar a espiritualidade, buscar a religiosidade, buscar, de alguma maneira, encontrar na igreja ou em outra manifestação espiritual uma paz que a doença está turbulenta, né? A doença está tirando mesmo essa paz. Então, isso são vitórias. A vitória vem, e a vitória nem sempre é a cura. A vitória é muito além do que isso. Se curar de uma doença grave como essa e não se curar de outros problemas, de outras condições que estão tão perniciosas na vida, que estão tão atrapalhando de outra maneira, cara, acho que algo errado tem aí, né? Algo errado não tá certo, como dizem, né, cara? É uma condição mesmo, né? Amém, cara, amém. Lindo que você falou. Eu vou olhar aqui, ó. Uma paciente minha aqui, doutora Alex, sou uma pessoa mais forte, emocionada e curada. Graças ao doutor Alex. Obrigado. Estou disputando aqui quem tem mais paciente aqui. Eu também já vi várias, tá? Tô vendo todas vocês aqui, tá? Tá todo mundo aqui. Todas as consultas comigo, o marido, aqui elogiando o marido, a Ana Selma aqui, falando aqui que eu cuidei dela também, grande amigo. A Larissa, apesar da dor e do desafio que há nesta doença, há também muitos encontros com pessoas especiais. É sobre isso mesmo. A saudade da ginecologia do CAN, Vivi. Obrigado, Vivi. Saudades suas de você também. E o Cleber, isso aqui, realmente a dor ao rever esse diagnóstico de câncer é brutal. Mas tive a felicidade de encontrar um médico tão sensível e humano como o Dr. Cleverson.
É isso, meu amigo. Gente parabenizando. Eu queria abrir para alguém que queira fazer uma pergunta para Tem uma nós. pergunta lá em É, cima, Alex. Não sei se você viu, a Renata, lá no comecinho da live, ela fez uma pergunta super interessante. É uma quer pergunta. responder? Ah, Você lembra? eu quero. A Renata perguntou ali em cima. Ela falou que tinha uma pinta. Nem sei se a Renata tá online ainda, mas ela falou que tem uma pinta na mama. E ela ficou com medo de essa pinta ser um câncer de mama. E é uma pergunta, assim, pô, super legal, porque todo mundo acha, todo mundo não, mas muita gente acha que câncer de mama é aquela história de um nódulo que detecta e tudo mais. Quando, na verdade, o câncer de mama, como eu já falei, ele é uma doença muito heterogênea. A maioria, e o nosso, assim, nossa expectativa é que, caso a gente tenha que encontrar um câncer de mama, que ele seja ainda no estágio impalpável, imperceptível, a gente chama de subclínico, né? Que é quando a mamografia detecta. Mas a maioria das vezes, quando detecta um câncer na forma de nódulo, é a forma de expressão mais comum do câncer de mama, é o nódulo. Mas existem cânceres de mama que aparecem na forma de pinta, é verdade. Existem cânceres de mama que aparecem na forma de secreção mamilar, existem cânceres de mama que aparecem na forma de vermelhidão na mama. Então a dica, Renata, é procure seu médico, seja examinada, avalie. Ele vai ter capacidade de dizer, não se preocupe, é só uma pinta mesmo, ou então não, vamos ter que fazer uma biópsia e o que for necessário, né? Então é interessante, vale a pena super prestar atenção nisso, sim, concordo. E não impede também de ser uma pinta, até um outro tipo de câncer, né? Como melanoma, como às vezes você bem falou aí, uma alteração da mama que se mostra, né? Através de uma alteração da pele, né? Ou das ínguas da axila, né? Então é importante a mulher buscar ajuda, não demorar em buscar ajuda. Acho que esse é o principal. É o tempo. Teve mais perguntas aqui. Teve uma paciente que perguntou, Cleverson, o silicone atrapalha a mamografia? Rapaz, essa pergunta tá todo mundo interessado, né? Porque silicone é o seguinte, quem não tem, quer ter, né? Então, é super interessante. É super interessante. Cara, não, assim, de modo geral, não, Alex. Podem ficar tranquilas. Quem usa silicone pode ficar tranquila. Quem tem que colocar pode ficar tranquila também. Porque existem técnicas para realização de mamografia em quem usa prótese, existem técnicas, existem exames tão modernos, até mais modernos do que a mamografia clássica ou a mamografia digital. Então, não vai interferir mesmo na detecção precoce do câncer de mama. O silicone, na verdade, o silicone, só para curiosidade, né, para quem não viveu isso, o silicone, a prótese de silicone, ela não está em contato com a mama em si, com a glândula mamária, né? Ela é colocada através de um corte na pele, e essa prótese, que nada mais é do que uma bolsa de silicone mesmo, ela é colocada por trás da glândula mamária. Então, o médico cirurgião plástico não interfere na glândula mamária. Digo mais, às vezes ela nem tem contato com a glândula, ela é colocada por trás do músculo peitoral, que é esse músculo que faz o fechamento do braço aqui, colocada por trás do músculo. Então, o silicone definitivamente não tem nada a ver com a mama, com a glândula mamária em si. Dá para usar tranquilamente, se precisar, dá também para fazer rastreio. Tanto é, cara, que muitas mulheres que operam câncer de mama fazem sua reconstrução com prótese de silicone. Se prótese tivesse a ver com câncer, a gente não usaria em quem já teve, né? Então, é verdade sim. Dá para fazer. Obrigado. Olha, tem uma pinta na minha mama direita e tem aumentado. E vou verificar, doutores. Nada é por acaso, tudo acontece no tempo certo. Mesmo não sendo nada, me incentivou, mas é isso. Procura sim uma ajuda de um mastologista. Outro médico que pode te ajudar nessa área é o dermatologista, né? Sendo uma lesão de pele cutânea. Pode olhar, fazer um exame chamado dermatoscopia, que é olhar a pinta de uma forma mais ainda detalhada, e ele vai saber te encaminhar também, é outra opção. Ou por que não nos dois, né? Se você não foi numa assim, às vezes está tudo bem, orientar o protetor solar, fazer outras checagens aí em você. Canso de dizer isso, né, Alex? É importante no consultório dos profissionais, né? Não só do médico, não só do mastologista, mas do profissional de saúde, né? Para ouvir que tá tudo
Né? Não é para ouvir o que é, o que está acontecendo. Não, para ouvir que está tudo bem. E a última pergunta é terapia de reposição hormonal. Eu sei que já estamos no final da live, mas a gente pode fazer outro dia uma live sobre isso, mas a terapia de reposição hormonal é mesmo a vilã da história aí, se tratando de câncer de mama? Muitas mulheres ficam com medo, né, de fazer terapia de reposição hormonal com medo do câncer de mama. Mas eu sei que é um assunto longo, mas se você puder falar alguma coisa aí, seria importante. Cara, foi uma pergunta. O hormônio na saúde da mulher é tipo o ovo nas dietas. O ovo já foi vilão, já foi salvador, já foi vilão de novo. Tem gente que defende, tem gente que agride. Assim é o hormônio na saúde feminina, cara. A verdade é que, como tudo na vida, né, Alex? Tudo na vida tem que ter controle, tudo na vida tem que ter parcimônia. Tudo que a gente faz em exagero pode não ser tão legal assim. Assim é com o hormônio também. Muitas mulheres que fazem terapia de reposição hormonal fazem com indicação, com necessidade. E vão se beneficiar muito dessas terapias hormonais e vão colher frutos muito importantes. E que, se feitas de maneira bem vigiada, bem acompanhada, bem assistida, por profissionais habilitados, por profissionais com capacidade de vigiar essas condições, não, a terapia hormonal não vai jamais trazer nenhum dano para essa paciente. Agora, em alguns casos, a terapia hormonal ela não é indicada porque ela aumenta mesmo o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, por exemplo, mulheres que já tiveram câncer de mama anteriormente, olha, realmente não vai rolar, porque aumenta o risco. É um risco relativo muito grande. Então, temos que botar na balança o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, mais uma vez, a dica é individualize. Vamos levar uma discussão, uma conversa. Tem muita paciente, Alex, que acha que nós, médicos, decidimos as suas próprias vidas. Não! Nós, médicos, somos apenas orientadores. Nós somos educadores. A gente dá substrato para as pacientes tomarem as decisões das suas vidas. A gente está aqui numa live, espero que essas 28 pessoas que estão aqui na audiência levem esses conhecimentos para outras 28 e assim progressão geométrica vai aumentando, mas no fundo, é cada pessoa que vai saber exatamente o que é o melhor para si, né? Então, só de a gente ter podido tocar algumas pessoas hoje com essa nossa conversa, tocar com esse nosso bate-papo e antenar essas pessoas para ir atrás de alguma condição que esteja atrapalhando, que esteja angustiando, ótimo. Mas, infelizmente, tem pessoas que não vão se tocar, né? Realmente não vão. Às vezes não vão se tocar literalmente, né? Em mama, né? Então, e cada um vai saber exatamente o que é o melhor para sua vida, né? Com certeza. Então, assim, acho que é importante sobre a terapia hormonal ter um médico de confiança te acompanhando, entender que não é uma pílula mágica que você vai tomar aquilo e todos os seus problemas vão ser resolvidos, né? É fato que a reposição hormonal, para quem precisa, diminui o risco de câncer, inclusive de mama, se você for pensar, porque quando a mulher começa a diminuir a produção do estrogênio, a tendência é ela aumentar a gordura intra-abdominal, ela entrar num ciclo aí até de comer mais, aquele comer emocional, aquela mulher que acaba ganhando peso, principalmente em cintura abdominal, né? A relação entre a cintura e a circunferência abdominal começa a crescer, então, pelo fato de que começa a surgir também resistência insulínica, começa a aumentar o risco cardiovascular, então acaba que uma coisa pode até puxar a outra, né? Então, eu acho que o papel nosso aqui também de ajudar essas mulheres a entender que ela vai ter o papel dela, a reposição, e do ponto de vista hormonal, impedir que esse ganho de peso em excesso aconteça, por causa até da falência do estrogênio, numa época que a mulher ainda está precisando, mas ela também cuidar da sua alimentação, da atividade física, sono, e da gestão do estresse. Isso tudo vai ajudar essa mulher a ter um nível de saúde maior e até continuando aí com a prevenção, fazendo uma mamografia direitinho, indo no médico regularmente, no mastologista, no seu ginecologista,
e está vigiando a mama, e como que essa mulher vai viver muito mais e melhor e também evitar outros tipos de câncer, né? Porque a obesidade ela pode causar até 13 tipos diferentes de câncer, né? Até câncer ginecológico, como câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de ovário, mas também câncer de intestino, outras áreas, fígado, pâncreas, esôfago, são tipos de câncer que podem surgir, né, devido à obesidade. Então, outra coisa que a gente também tem que cuidar. E tem gente que cuida disso, né? Tem a parte do médico, que ele vai orientar, e tem a parte do paciente. É isso. É verdade. Cara, a gente tem discutido muito, né, essas questões de estilo de vida, de alimentação, né? Tem cada dia mais alimentos ultraprocessados à disposição, só que são ricos em diversas substâncias que ou são sabidamente carcinogênicas, ou que interferem diretamente no metabolismo, que pode levar mesmo a obesidade, uma retenção central de gordura, né? Então, a mudança do estilo de vida, cara, é chover no molhado. Todo médico fala a mesma coisa, mas é para falar, porque não adianta. Se a pessoa não se conscientizar, a gente não fala nada da nossa cabeça, né? Isso tudo que a gente falou aqui é tudo muito claramente provado por pesquisa científica, né? Então, não adianta, a pessoa vai ter que mudar mesmo a forma de pensar, né? Com certeza. E, Cleverson, quero agradecer esse bate-papo aí. Foi, sim, incrível. A gente está chegando perto de uma hora de live. E queria que você desse as suas considerações finais. E eu já agradeço todo mundo que está aí assistindo. Essa live vai ficar gravada aqui. Daqui a pouco está no meu podcast, Caminhos de Cura, Lições de Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Também, quem não é minha seguidora, pode ir lá no meu Instagram, que tem lá o link do meu podcast. E obrigado, Cleverson, cara, foi excelente, cara. Ficou excelente aí a nossa conversa. Cara, vai ajudar muita gente. Que enorme prazer participar aqui, foi muito legal. Eu realmente não tinha muito tempo que eu não participava de uma live assim e que alto nível, né, cara? Eu tive um ótimo prazer de participar contigo, meu caro, uma pessoa, um médico a quem eu admiro tanto, com uma audiência tão qualificada, cara. Se você visse as pessoas que estão aqui, nossa, minha tia Jerusa, beijo pra você, tia, beijo. Felipe, cara, Felipe me salvou uma vez, ele sabe bem do que eu tô falando. Cara, tem tanta gente bacana aqui nessa live, uma audiência muito qualificada. Poxa, eu fiquei muito, muito honrado, cara, pelo convite. Espero mesmo que tenham tocado a quem estava aqui, que essas pessoas podem tocar a outras pessoas mesmo com essas falas. Saber que não é só doença, é muito além do que uma doença, né? O câncer de mama é muito mais do que isso, aliás, de modo geral, né? Então, bom, a gente está à disposição. Quem quiser trocar uma ideia, o Instagram está aqui, está aberto, é só entrar em contato lá, a gente bate papo e tudo. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.